Você quer trabalhar numa empresa brasileira? Você já trabalha com brasileiros? Você está morando no Brasil? Então, não perca este vídeo. Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocabulário para quem trabalha com brasileiros ou trabalha em empresas brasileiras. Porque este é um vocabulário muito importante usado no dia a dia das empresas. Então pega o seu caderninho, tome nota de tudo que você vai precisar. A primeira palavra que nós usamos sempre é o cronograma. Cronograma. O chefe já chega e fala: o cronograma para este mês é este. E aí ele vai apresentar todos os itens que vocês vão ter que fazer naquele mês. Então, todo aquele cronograma. Ele pode perguntar: qual será o cronograma para os próximos meses? O que vocês organizaram? Qual será o cronograma para os próximos meses? E isso tudo na reunião, né? O chefe chama para uma reunião e vai começar a falar essas coisas. Tem alguém que vai fazer a ata da reunião. A ata da reunião, aquele documento, né, onde os tópicos, né, da reunião será listado e será enviado para cada um. Então, a ata da reunião. E ele pode pedir para vocês cotarem os produtos. Eu quero uma cotação de cada produto. Então, a cotação, né, quando você vai pesquisar, vai buscar em diversos fornecedores o preço para saber qual está mais barato para então vocês fazerem a compra. Então você tem que cotar, tem que fazer uma cotação dos produtos ou dos itens. E aí você vai apresentar, né? Você vai apresentar o orçamento para o seu chefe. Fala: olha, o orçamento para nós desenvolvermos este projeto é este. Então, este é o orçamento, ou seja, né, a lista com cada item, com cada produto, enfim, tudo que você precisa para realizar aquele projeto para a empresa. E lembrando que nós falamos muito empresa, podemos até falar companhia aqui, mas não é o utilizado. O comum é sempre empresa. A empresa onde eu trabalho, vão abrir uma nova empresa deste produto aqui no Brasil, é isso. Outra palavra que se usa muito é mão de obra, né? Quanto custa a mão de obra para fazer isso? Então, mão de obra é o trabalho realmente de pessoas, não de máquinas. E aí vão dizer quanto custa a mão de obra, né? Ou no orçamento vai vir escrito mão de obra, por exemplo, peças, né? Os itens que precisa. Imagine que você vai consertar um carro. E aí o mecânico vai dar para você assim, no orçamento, ele vai colocar cada peça, cada item que vai ter que trocar no seu carro e no final ele vai escrever mão de obra, ou seja, o valor do serviço dele, né, da mão dele para realizar aquilo. Então isso nós chamamos de mão de obra. E você vai solicitar o que? Uma nota fiscal, né? Aquela nota fiscal que já vem os impostos, vem tudo certinho, você vai solicitar a nota fiscal. Então, nesta reunião, você fala: ah, tá bom, chefe, vou colocar tudo na minha agenda. Agenda. Agenda pode ser aquela de papel, onde nós fazemos as anotações, e pode ser a eletrônica. E também nós podemos utilizar o verbo agendar. Ah, eu vou agendar uma reunião com eles. Eu vou agendar uma consulta com eles, uma consultoria. Então, nós vamos agendar. Então, temos o objeto, que pode ser eletrônico ou não, e temos o verbo também. E temos o substantivo, que é o agendamento. Também temos dessa forma, né? Ah, eu já fiz um agendamento com eles. Temos um agendamento para esta manhã. Também é utilizado assim.
E o seu chefe pode pedir para você fazer uma pesquisa, que não é busca, nós não vamos chamar de busca nem de investigação. Nós temos essas duas palavras no português, mas não utilizamos desta maneira, tá? A busca para nós é, por exemplo, a polícia foi fazer uma busca para ver se encontrava os bandidos, os ladrões. Então a polícia vai fazer uma busca. Uma investigação também a gente sempre imagina uma situação policial, né? Então vão fazer uma investigação neste caso ou na política para ver o que está acontecendo. Então isso é uma investigação. Agora isso, quando nós vamos pedir informações, pegar dados, isso nós chamamos de pesquisa. Vamos fazer uma pesquisa e o verbo é o pesquisar. Então, vocês precisam fazer uma pesquisa com os seus clientes para saber o que é que eles querem. E aí nós temos o verbo aguardar. Aguardar é a mesma coisa que esperar, mas dentro do ambiente mais profissional a gente usa muito o aguardar, por exemplo, aguardo o seu e-mail, né? Isso é muito comum a gente escrever isso. Aguardo o seu retorno, ou somente aguardo. Às vezes no final do e-mail, né, que você está aguardando uma resposta da pessoa, está esperando uma resposta, mas a gente vai usar o verbo aguardar, que também pode ser usado oralmente, né? Eu estou aguardando ele, né, porque ele ainda não chegou, estou aguardando, que é a mesma coisa que esperar, mas podemos usar como sinônimo. Um verbo muito usado dentro das empresas é o gerir, né? Nós precisamos gerir essa situação melhor, né? Eles vão gerir a empresa a partir de agora, que nada mais é do que dirigir, né? Mas para nós está muito comum o uso gerir. E aí nós temos os derivados, né? Que é gestão, ele fez uma boa gestão na empresa. Nós temos o gestor, vai chegar um novo gestor aqui para cuidar deste departamento. O novo gestor desta empresa é o senhor João, que é similar a um diretor, depende então da empresa, enfim, do tamanho da empresa, às vezes pode ser o diretor mesmo, às vezes é um coordenador, mas o nome mudou, né? Tem variado e aí coloco como gestor. E um verbo que muitos de vocês ainda não conhecem é o preencher. Então, se o chefe fala, você precisa preencher toda a documentação, você precisa preencher todos os formulários, né? Colocar a informação ali. Então, é preencher. E aí temos, né, os que vão acompanhar, que é o formulário. Antes a gente falava fichas, né? Que eram as fichas. Preencher os papéis. Então, muito importante preencher. Vocês estão anotando no caderninho tudo isso, né? Gente, anotar no caderninho, fazer as suas frases e depois revisar. Daqui uma semana você volta nesse caderninho e estuda novamente para ver se vocês estão lembrando de tudo, tá bom? E se não lembrar, normal, né? Porque a gente sempre esquece mesmo, por isso é importante estar sempre revisando. E aí uma frase composta que a gente usa muito é dar um parecer. Dar um parecer é como se fosse dar a sua opinião, mas baseado na sua experiência ou no resultado da sua pesquisa, né? Então, eu quero um parecer, o chefe pode falar assim, eu quero um parecer na próxima semana, eu quero um parecer sobre isso. Ou seja, né, ele quer o resultado daquilo, quais foram as conclusões que vocês tiraram. Então, me dá um parecer, olha, me dá um parecer na próxima semana que eu preciso saber para onde que nós vamos caminhar aqui na empresa, né? Qual a direção que nós vamos tomar. Então, se os clientes gostam mais de amarelo ou se os clientes gostam mais de azul. Então, na próxima semana você me dá um parecer sobre isso. E aí, esse dar um parecer, esse parecer é aqui neste contexto, tá bom? E outro verbo importante é o
compartilhar. Compartilhem este vídeo com os seus amigos, com a sua família, com todo mundo que precisa aprender isso também. Não deixem de compartilhar. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se aqui para receber toda semana vídeos novos, ensinamentos novos da língua portuguesa. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!